Boa noite, gente. Tudo bem? Olha eu de novo, né? Semana passada eu estava obsediando, agora o meu papel é desobsediar, né? Viu? Por que vocês ficam tão longe assim? Vocês não gostam do facilitador, é? Gente, é tão frustrante para a gente essa distância, assim. Eu não consigo ver as carinhas, né? Mas, enfim. Mas aqui está quente. Esse ar está estragado, eu vou contar para vocês. Ele não está funcionando, não. Direito, não. Eu sei porque eu fico aqui na frente dando aula. Gente, boa noite mais uma vez. É uma alegria estar aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre o tema desobsessão. E a gente vai entender que não é tão denso assim como a gente pensa, né? Quando a gente começa a pensar na desobsessão, tirando um pouco aquele terrorismo, né? Aquele misticismo, e trazendo mais para a nossa realidade. Então, hoje, o nosso tema, a aula 13, né? Daqui um pouquinho a gente está finalizando, né, o curso. E a gente vai dar início aqui à aula, ok? Agora, eu queria lembrar aquele combinado que a gente sempre faz. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Vocês só levantem a mãozinha para chegar ao microfone, até porque vocês estão longe para caramba, eu não vou conseguir ouvir, né? Então, e também a aula é gravada, tá? Para que as pessoas depois, quando vão no YouTube acessar a aula, consigam, né, ouvir também a pergunta e não só a resposta, tá certo? Bom, o objetivo geral da nossa aula é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. E a gente vai ver algumas técnicas aqui, né, de desobsessão. Vamos ficar focados, é claro, no Espiritismo, mas várias outras religiões também têm seus métodos de desobsessão, que dão um outro nome, um outro formato, né? Mas todas, de alguma forma, também fazem esse tipo de trabalho, ok? Objetivos específicos: demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia, e a gente vai falar um pouco do passe também no trabalho de desobsessão, como ele ocorre, como ele se dá. Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Opa, peraí, deixa eu voltar. Então, são esses aí os nossos temas de hoje, tá bom? Vamos dar andamento. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem me diz o que entende por desobsessão? Ninguém entende nada? Tem ideia? Ninguém? Mandar a pessoa embora, é? Não gostei. Expulsar a pessoa, mandar embora. Ou tadinho do obsessor. Ninguém? Gente, está muito complicado. É muito tumulto. Eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Vamos nos organizar aqui, ó. Aqui tem uma pessoa. Não precisa ser aquela coisa de conceito todo certinho, não. É o que entende mesmo, o que sabe até o momento. Boa noite. O que eu sei até o momento é que é uma doutrinação do espírito que esteja obsediando, né, para que ele seja doutrinado e procure assim a luz, o caminho, enfim. Ah, sim, que vá em busca da luz, está certo, o caminho. Porque assim, do que eu entendo até hoje, né? Tá certo, né? A doutrinação que você fala, o esclarecimento, o diálogo, é uma das técnicas que a gente usa para a desobsessão. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? O que entende por desobsessão? Tá certo, então eu vou. Obrigada, meninas.
Me ajudaram. É a influência, a obsessão, né? Olha o que eu fiz. A influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo, desejando prejudicá-lo. Se a obsessão é isso, é essa influência, a desobsessão seria o quê? Se eu tenho essas pessoas ali me influenciando, né? A gente já viu lá em obsessão, né, que a pessoa querendo impor, né, suas ideias, muitas vezes ali cristalizados os seus sentimentos, ficam no campo das pessoas encarnadas. O que seria a desobsessão? Tirar essa influência negativa. Tirar essa influência negativa. Ok. Então, vamos lá. Vamos guardar esses conceitos que vocês trouxeram, do que vocês entendem, e vamos seguindo e a gente vai conversando. Pronto. Agora, a gente só vai relembrar a aula passada, né? Eu acho que a facilitadora falou nisso na aula passada. O que vocês acham? Né? Vamos lá. Então, eu fiz uma perguntinha aqui na sala. Todos podem sofrer um processo obsessivo, sim ou não? Sim. Sim, e as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, dão vez, dão uma oportunidade para isso. E a gente falou muito da questão do processo obsessivo, que tem a ver conosco, com cada um de nós, né? Somos nós que abrimos as brechas, as portas e convidamos, mesmo de forma inconsciente, a essas conexões, a trazer essas pessoas para nossas vidas. Porque isso tem a ver com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso faz com que a gente se afinize, não foi isso que a gente viu? E se sintonize com pessoas que estão na mesma vibe, né? Usando um termo, né? Bem atual. Relembrando ainda, e quem é que pode obsediar? Eu fiz essa pergunta. Quem? Oi? Todos, né? Todos. Nós podemos obsediar. E muitas vezes fazemos isso encarnados. A gente viu os vários processos obsessivos, de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, não foi? Essas relações, por quê? Porque são relações de espíritos, espíritos com espíritos. Embora muitas vezes estejam em planos de vibração diferente, né? Mas essa relação, ela existe. E nós, muitas vezes, queremos impor isso às outras pessoas, né? Queremos que o outro haja de acordo com aquilo que a gente acredita, achando que está fazendo bem para a pessoa. E a gente até falou, né, que nos processos obsessivos, muitas vezes, a pessoa acha que está fazendo bem e, na realidade, está atrapalhando a vida do outro, né? Então, somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causas. Lembra que eu trouxe essa frase? Sempre tentando trazer para nós, né, a responsabilidade sobre os atos, sobre as nossas escolhas, sobre onde eu me encontro, sobre com quem eu estou, quem eu escolho estar, não é? E aí, mais uma vez, falamos aí da sintonia, que é o que estabelece, nós nos sintonizamos, né, com quem nós nos afinizamos, né? Então, essa vibração é fruto do que vai na minha mente, do que tem no meu coração, e aquilo que eu estava falando antes tem a ver com a qualidade dos meus sentimentos, porque as emoções, elas emitem vibrações, né? Dos meus pensamentos, o meu pensamento tem força. Então, tudo isso gera uma vibração, certo? Essa vibração, ela é transportada através de ondas. A onda é o meio de transporte dela. E essa onda vai carregando
vai ter uma determinada frequência, e a frequência é exatamente o conteúdo. Ela vem trazendo o meu conteúdo. E esse conteúdo é que vai me sintonizar com pessoas que têm conteúdos similares ao meu, com vibrações similares à minha. E aí a gente deu aquele velho exemplo do rádio. As ondas, né, do rádio, elas têm frequência. Aquelas ondas estão carregando um tipo de música. Pode ser uma música clássica, pode ser um reggae, pode ser um heavy metal, pode ser um pagode. É o conteúdo, né? E a gente vai lá sintonizar naquela frequência que eu gosto de escutar, do tipo de música que me agrada. Deu para entender o conceito? Ok. Posso seguir? Só relembrando. Então, né? Lembrando que a obsessão ela tem a ver com a sintonia mental, então é importante a gente cuidar da nossa casa mental, né? Existe uma questão de um envolvimento fluídico, e aí a gente vai relembrar aí o mecanismo da mediunidade. Vocês estão lembrados? Perispírito, como é que é mesmo? Como é que é o mecanismo da mediunidade? O perispírito de quem? Do médium e do espírito. Isso. Né? Aí eles se conectam e formam uma atmosfera fluídica, uma troca fluídica aí. Não é isso? E aí depois acontece o quê? A comunicação que se dá através de ondas mentais, ondas eletromagnéticas que vão levar esse conteúdo, esse sentimento do espírito que está se comunicando, né? E que o médium vai receber isso, né? Vai captar isso. Então, existe esse envolvimento fluídico e a obsessão se dá da mesma forma, né? Através deste processo, desse mecanismo. Então, todos somos médiums em menor ou maior grau e todos estamos sujeitos, sim, aos processos obsessivos. Você não precisa ser ostensivo para isso. Por quê? Porque somos médiums. E mesmo que a gente não perceba, né, essas conexões acontecem o tempo inteiro. Então, só relembrando ainda, a gente falou disso, né? As nossas brechas psíquicas, né? Que a gente tem que ter cuidado, vigiar, o tal orai e vigiai, né? O orai e o vigiar é vigie você mesmo, vigie seus pensamentos, sentimentos, atitudes. Né? Orar é a forma de dizer, mude essa vibração, e cada um vai fazer isso da sua forma. Né? Então, orai e vigiai. E é em vigilância a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram em faixas mentais semelhantes. Né? Vibração. A gente, lembrando de colocar aquelas aspinhas no obsessor, lembra que a gente falou muito isso, né? Que é como se você estivesse aí estigmatizando a pessoa, o obsessor, como se ele só fosse obsessor na vida. Ele está naquele momento, né, nesse processo de obsediar alguém. Mas em algum momento ele vai deixar de fazer isso. E em algum momento pode ser que a gente seja obsessor de alguém, né? Que a gente não sabe ainda o que nos aguarda. Né? Então, aí a gente viu tudo isso que faz parte do que nós somos, tudo isso nós temos. Ah, Tânia, eu não sou uma pessoa que odeia. Deixa disso, todos nós somos capazes de odiar. Basta que a gente seja a prova, né? Seja testado para isso. Todos nós nos irritamos de alguma forma, às vezes com coisas pequenas, né? Nós somos egoístas, sim. Somos orgulhosos, sim. Isso está tudo dentro de nós. Se não tem algumas determinadas características, hoje já não são muito acentuadas, mas elas existem lá. Lá na sua mente, lá na sua psique, ele está lá. Essas experiências que você viveu, onde você amou muito, você odiou muito. Então, tudo está dentro de nós. E é essa porta aí, é por essa brecha que os espíritos obsessores se conectam. Deixa
gente vai falar um pouco melhor. Bom, a gente já viu também que não existe obsessor sem ter um obsediado, né? A gente falou isso semana passada. Um está intimamente ligado ao outro. Um não existe sem o outro. Se você tem um amiguinho que fica obsediando você, lhe influenciando de forma negativa, é porque dentro de você algo, de alguma forma, está atraindo essa pessoa. Você está ligada a ela por vibração, por sentimentos ou por uma história, mas você está ligada a ela de alguma forma. Ela chega até você porque você tem isso, que você precisa também trabalhar, muitas vezes, né? Se dá através da conexão, então, a conexão obsessor-obsediado, se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências, né? Então, às vezes, a pessoa passa a ter um medo exacerbado, já não se sente mais segura de sair, né, sozinha, seu nível de irritabilidade aumenta muito, agressividade, tudo que já existe em pouquinho você ali é potencializado, né? Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa atração. Nos atraímos magneticamente, né? Isso está do Universo e Vida, de Hernani Santana. Então, a desobsessão, a gente estava falando ali, é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo. Como eu falei, a gente vai se ater ao espiritismo, mas existe isso em outras religiões. Existe na Umbanda, existe no Candomblé, existe nos evangélicos, existe no católico. Todos têm a sua forma de tratar isso, né? Com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo. Quem são esses personagens envolvidos no processo? O obsessor e o obsediado, os dois, né? Você viu que em momento nenhum aí Adenauer disse que a gente tem que espantar o coitado? Tem que espantar, tirar ele, mandar ele embora, né? Ninguém também, ele não fala que a gente precisa dar um jeito dele ver a luz logo, né? Até porque a gente nem sabe como é que é essa luz de verdade aí, né? Mas ele diz o seguinte: é preciso um entendimento do que ocorre entre ambas as partes, para que isso seja dissolvido, para que isso seja resolvido. Então, não é simplesmente achar que a gente tem que tirar ele. Eu acho que na semana tem que se livrar dele. Não, mas entender qual é o meu processo que me atrai pessoas dessa forma para a minha vida. Então, a modificação vem em mim. Posso continuar? Tranquilo? Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Por que num sentido amplo será? Por que Schubert fala que num sentido amplo, amplia isso além de você? Quem é a humanidade? O que é a humanidade? Hã? É porque o mundo é de provas e expiações, né? Então, esse mundo, essa humanidade, ela precisa desse processo, até porque nós estamos aqui para evoluir, para aprender, somos ainda muito pequenos. Legal. E aí é isso, essa caminhada para que consigamos ir para um mundo de regeneração. Então, eu posso dizer que a humanidade somos todos nós? Porque a gente fala, às vezes, a humanidade como se a humanidade fosse um ente à parte, mas nós somos a humanidade. Se eu trabalho esses meus processos obsessivos, que têm a ver, na realidade, com uma autotransformação, que tem a ver em eu aprender a trabalhar, a lidar com as minhas emoções e meus sentimentos,
eu melhoro a humanidade. Eu não melhoro por quê? Porque cada um de nós fazendo isso reflete no todo. Né? Então, a gente não pode esperar que a humanidade mude. Nós é que precisamos mudar para que a transformação da humanidade como um todo ocorra. Vocês concordam? Por isso é que ele amplifica, né, bastante isso. É muito bacana essa citação, né, de Chico Xavier, nesse livro de Desobsessão, né, pelo espírito de André Luiz, que eu acho que resume muito isso, né, que a gente está falando. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Né? Isso é nada mais do que o autoconhecimento. A gente olhar para dentro de nós e vermos por onde andamos, como eu ando, né? Na minha vida, no meu processo, em relação a tudo isso, em relação à vida que eu estabeleci para mim. Né? Vamos olhar para a nossa vida encarnada para poder entender as nossas relações com outros, os sentimentos que me são mais constantes, a forma com que eu lido com as situações, as várias situações na vida, nas várias dimensões, né? Financeira, amorosa, familiar. Como é que é meu comportamento? Como é a minha compreensão com o outro? Como é que é a minha compreensão comigo? Isso nos dá uma boa dica por onde anda, né? Exatamente isso que Chico nos convida a pensar. Refletir quanto a que pensais e sabereis com quem andais, né? Tem aquela história, digas com quem andas, que eu direis quem tu és. Aqui ele está dizendo ao contrário. Digas como você pensa. É como você pensa que vai indicar com quem você anda. E a gente olha, às vezes, né, determinadas situações, determinadas pessoas, a forma que age, a gente já consegue até saber, né, o tipo de pessoa com que ele anda, em que lugares frequenta. Então, é isso que aí Ramatiz nos fala, né? Refletir, então, quanto ao que pensais e sabereis com quem andais. Então, é um exame da nossa consciência, né? Um exame das nossas atitudes, né? Um exame da nossa vida mesmo. Gente. E aí, novamente, a perguntinha, aonde começa a obsessão, então? Aonde? Na mente, eu posso dizer, que em mim. Olha que bacana. A gente tira agora a responsabilidade, deixa de delegar a responsabilidade dos problemas da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas doenças, da nossa falta de sorte, ou seja lá o que for, e traz a responsabilidade sua. Traz aqui. É legal isso? É. É ruim também? É. É legal porque você sabe que está na sua mão a mudança, que depende de você e que você pode virar essa chavinha, se você verdadeiramente quiser, se você verdadeiramente trabalhar, se você buscar a ajuda que é necessária. É ruim porque ele convida a um mergulho dentro de você. E não é muito bom, às vezes, não é muito bonito, né? Quando a gente começa a avaliar e olhar, né, para o nosso interno, o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração. Então, e aí, como eu faço para reconhecer a obsessão? Como é que eu sei?
Alguém tem uma ideia de como reconhecer aqui? Boa noite. Boa noite. Você chegou a falar no nosso último encontro da relação da mudança de comportamento, né? Sim. Quando a pessoa passa a vibrar de uma outra forma, que a gente acaba não reconhecendo a pessoa, né? Dentro das suas ações. Sim. Então, um dos sinais, né, dessa questão da obsessão. Maravilha. Quem mais? Que mais? Fazendo, como você disse, né, o autoconhecimento, fazendo a pergunta a mim mesma, será que eu faria isso se eu tivesse, né, sempre fazendo essa pergunta, será que eu ia fazer isso? Isso é meu ou não é? Pronto, bacana, né? Observando, né, qual o seu padrão, se realmente era uma atitude que partiria de você. Legal, bacana. Alguém mais? Vamos lá, então. Através do exercício constante da análise de si mesmo. E como evitar a obsessão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como disse ontem a Laís aí na mediúnica. O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros. Pode falar. Oi, boa noite. Estava aqui pensando sobre desobsessão e lembrando do que como que a gente costuma influenciar os outros, né? E dessa forma o influencer hoje, atualizando para a internet, ele seria um obsessor. E outra coisa. Alguns com certeza, viu? Alguns com certeza que ele convidam ao consumo excessivo, atitudes estranhas. Já estou com a consciência pesada, porque eu não posso mais me tornar um influencer desse jeito, que posso correr o risco de acabar um obsessor também. Eu gostei dessa assim. Aí a gente vai ver que tudo depende da qualidade do que você está fornecendo. Quando a gente viu, semana passada, a diferença entre, né, uma influência e uma obsessão, a gente viu. E tem influências que são muito boas, que você tem esse contato que vem no sentido de ajudar, de beneficiar, de te mostrar um pouquinho o caminho, né? Não que ele vai fazer o serviço por você, não, mas pelo menos está ali, né? Aquele amigo para dar força. E aí eu lembrei de uma coisa importante. Antes dos 5 anos, minha mãe sempre dizia que eu era um menino bonzinho. E eu não era um menino bonzinho. Mas isso são os olhos de mamãe, aí não tem jeito. Ela dizia assim, poxa, você não faz uma coisa, você não devia fazer uma coisa dessa, porque você é um menino tão bom, você não devia fazer isso. Então, assim, isso é uma influência positiva, que aí eu pensava, poxa, eu sou bom, é? Ah, tá. E eu não devia estar fazendo isso, realmente, você está dizendo, né? E aí isso foi consertando as atitudes. E essa influência é interessante. É boa influência, uma boa influência, né? É aquilo que a gente está falando, nem toda influência é negativa. Então, o ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se coadunam com o seu modo natural de ser. Então, você mais ou menos já sabe, né? Olha, eu tenho um padrão assim, eu ajo normalmente dessa forma, eu penso normalmente dessa forma, meus sentimentos normalmente passam por esse. Quando algo começa a ser muito diferente daquilo, observe. O que está acontecendo com você? Eu acordei hoje, feliz da vida, cheia de energia, um caminho, a coisa muda radicalmente. Alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada, né? A gente começar a observar. Boa noite. Boa noite. Algum tempo atrás, eu participava de um centro espírita e eles faziam um trabalho de desobsessão, que o Boa Nova, não sei se você já ouviu falar. Boa Nova. E eu sempre perguntava ao presidente, que já até faleceu, por que eu sempre chegava lá e estava sempre com alguns irmãos me acompanhando. E ele me falava, não, isso depende de você. Você tem de buscar e se livrar. Porque toda semana eu chegava lá, estava carregada. Estava carregada.
E eu não conseguia entender o que ele queria me dizer, que dependia de mim, porque eu estava numa fase de depressão, eu estava numa fase de um casamento que estava desgastado, eu tinha acabado de perder uma filha, e eu não conseguia sair daquilo tudo. Então, hoje eu consigo enxergar que tudo dependia de mim. Hoje eu estou com uma vibração melhor. De vez em quando eu acordo triste, mas aí Normal, eu né? percebo, às vezes eu digo, essa tristeza não é minha. E aí eu começo a tentar mudar. E hoje eu sou outra pessoa. Eu ainda tenho os meus momentos, mas hoje eu já sei que a pior parte sou eu que faço. Imagine um momento desse, qual é a vibração que você está. E quantas pessoas estão, às vezes, na mesma tristeza, no mesmo problema, e que acabam se sintonizando. Às vezes, se sintoniza nem é para lhe prejudicar, não. Se sintoniza pelo sentimento mesmo, aí fica naquele campo, amplificando aquilo que já é dolorido para você, fica mais dolorido ainda, aquilo que é triste fica mais triste ainda. Né? É isso. Legal, é bom saber, né, que você já consegue se reconhecer. Isso é muito bom. Né? E a autodesobsessão. Você lembra que a gente falou de autoobsessão na semana passada, né? Aquela pessoa que faz questão dela mesma sabotar a vida. Né? É aquele... Quem lembra daquele filmezinho, aquele desenho do Uruca? Isso aí é a idade, né? A gente vai revelando a idade aí. Era um bonequinho que tinha uma veste, parecendo um vestidão grandão, com um chapéu e uma nuvem. Ele andava com uma nuvem de raios e chuva o tempo inteiro, onde ele ia. Então, ele ia todo arrastadinho, assim, pesado, né? E tudo para ele dava errado, nada dava certo. Aí o personagem se chamava Uruca. Tinha o outro também, o Oli, eu acho, era o Oli, que falava, ó vida, ó céus, ó dor, né? Era uma hiena, eu acho que é uma hiena o desenho. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Né? Tem um videozinho da Amigos da Luz, se der tempo a gente passa, que é bem interessante, que ele mostra isso. Né? Ele está lá deitado na cama, apavorado, chorando. Chorando não, choramingando, achando que a vida dele está toda ruim e tudo, e aparece o obsessor. Aí ele vai e pede desesperadamente para o obsessor deixar ele em paz, né? Por que ele estava fazendo isso com ele, né? E tudo. E aí o obsessor, bravo para ele, falou, disse assim, aí é que está, acho que era Oswaldo que ele chama, você não me deixa obsediar. Quando eu chego aqui, penso que eu vou lhe obsediar, você já está aí, chorando, né? Você levanta, xinga periquito, papagaio, não sei o quê, tudo. Aqui eu tenho direito de obsediar. E chego aqui, tem uma multidão de gente, porque você sozinho já consegue fazer isso. É muito legal, porque tem pessoas que assim, se auto-sabotam, se auto-obsidiam. Né? Acham que não são capazes, se acham a eterna vítima e acreditam naquilo fielmente. E a vida deles passa a ser regida justamente pela desgraça, pelo acaso, pela sorte, pelo azar. Né? A auto-obsessão. É a auto de promover a própria pessoa, a sua autodesobsessão. É ato de promover a própria pessoa, a sua desobsessão. E como fazer isso? A gente buscar primeiro ajuda quando não dá conta, né? Vou começar por aí. Se eu me obsediei, eu tenho como fazer o oposto, o inverso. Eu preciso mudar a minha vibração. É buscar dentro de mim aquilo que vai me movimentar, aquilo que vai me dar ânimo. É buscar você fazer um movimento de mudança. Eu não consigo sozinho, então vá buscar terapia, venha para o centro espírita, vai fazer sim a sua fluido, vai tomar seus passos, fazer até a sua desobsessão, mas faça um movimento de mudança. Faça o movimento de mudar a sua vibração. A autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma,
é o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Porque, no final de tudo, o que a gente precisa conter é os nossos sentimentos, porque é esses sentimentos que estão me atraindo pessoas e estão fazendo que eu baixe minha vibração de forma tal que eu não acredite mais nem em mim mesmo. Que eu não dê conta mais das coisas, que eu me proste, né? Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso assistir e entender que a sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. E a gente diz assim, né? Tem o Papa Passe, né? Aí tem gente que está eternamente na fila do passe. Ai, não estou bem, estou palpitando, vai para a fila do passe. Sai daqui e continua tocando terror. Aí vem para cá, faz não sei quantas desobsessões, não sei quantos fluidos, mas não faz nenhum movimento interno de mudança. Adiantou? Não. Saiu ali, se chegou acompanhado, chega ali na esquina, já carrega um monte junto de novo, porque o movimento é interno. E aí a gente tem algumas técnicas para a desobsessão. A gente vai falar de algumas aqui, né, que o Espiritismo adota. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. As técnicas indiretas: prece, oração, esclarecimento doutrinário, passe, fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada e atendimento fraterno. E a direta, que é o tratamento dos espíritos, mesmo nas reuniões mediúnicas de desobsessão, certo? A gente vai falar um pouco de cada um. Se vocês não perguntarem nada, a aula vai acabar 8h30, viu? Vocês estão querendo ir cedo para casa? Prece. Os espíritos hão dito sempre: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou deixar uma pergunta. Qual é a forma correta de orar? Uma oração livre? Uma oração decorada? Uma oração mais ritualística? Só para vocês pensarem, enquanto a colega faz a pergunta, qual é a forma correta de orar? É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a gente está tão se sentindo precisando fazer a oração, mas não está em condições de fazer, não consegue fazer. Aí eu te pergunto o seguinte: tem como a gente receber boas vibrações só, por exemplo, os evangélicos dizem que ouvindo músicas gospel, né? Outra música seria, por exemplo, você colocar uma música para dormir, como eu faço ultimamente, mas não sei se acredito 100%. Por exemplo, aquelas músicas que curam, que são hertz, não sei quantos hertz. Aí eu deixo lá 1 hora e eu durmo. Outra coisa também, você ouvir a oração. Por exemplo, você coloca no YouTube, eu gosto muito do Fábio Teruel. E, apesar de eu gostar da espírita, mas ele é católico, mistura, ele não é, ele é evangelista, né? Mas eu gosto das orações dele. Então, essa influência é benéfica, de fato, você ficar ouvindo a oração, ao invés de você estar fazendo, e você não está bem para fazer. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou devolver a pergunta. Você se sente bem com alguma delas? Olhe, minha família é evangélica Não, mas independente de crença, alguma dessas técnicas que você usa lhe faz bem? Eu acho que todas fazem. Então está tudo certo. Mas isso é verdade mesmo ou é coisa que a gente coloca na cabeça? Você precisa mudar a sua vibração. A oração tem o poder de mudar a vibração. Se você ouvir uma música, muda a sua vibração, para mim funciona muito bem. Quando eu estou muito estressada, que eu estou muito agoniada, que inclusive sinto presenças no meu campo, a música para mim funciona muito bem.
Tem gente que vai achar isso olhando para o mar. Tem gente que vai ajoelhar e vai rezar. Né? Então, se vai meditar. Se está bem para você, lhe fez bem, pronto, atingiu o objetivo. Você que tem que sentir. Isso é sentido. Não é certo e errado. Não existe certo e errado. Não existe a forma certa. Existe a forma adequada para você. Posso fazer outra pergunta? Pode. Ontem a gente estava na mediúnica, pela manhã. Sim. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa que já está no ciclo 8. Se você sai de uma mediúnica ou de um tratamento espiritual aqui, né, ou em qualquer lugar, e vai para um show cheio de gente, de barulho, bagunça. Na verdade, não é a bagunça, não é que eu estou na bagunça, mas eu estou lá, não deixo de estar. Existe a maneira da gente se proteger dessa energia negativa que existe nesse lugar, ou, no meu caso, eu pareço uma esponja que absorvo. Quando chego em casa, no outro dia, estou acabada. Quer dizer, cansada, sem conseguir fazer as coisas normais, entendeu? Como se eu tivesse recebido uma carga muito negativa. Bom, aí você vai ter que ver como você vai trabalhar isso em você, porque as influências estão aí. Você está num conjunto de muitas pessoas, você tem pessoas com todo tipo de energia, pessoas com todo tipo de companhias, né? Então, você vai todo tipo de vibração. Se você é uma pessoa que diz que é muito sensível a isso, sim, você está sujeito assim a ser influenciado. E, às vezes, né, justamente esse cansaço pode vir. Né? Porque não tem nada a ver porque você saiu daqui para fazer isso. Não é isso. Né? Não é porque você saiu da mediúnica daqui, foi para lá e você vai ser influenciado. Isso é uma coisa que é sua mesmo. Não, entendeu? Porque dizem que a gente sai do tratamento, limpa, né? Dizem não, é verdade, a gente sente. A gente sai mais leve, mas fica bem. E vai né? para um ambiente, vamos supor, de bar, por exemplo. Não que eu beba, eu nem bebo. Não bebo, nunca gostei de drogas nem nada. Mas a gente aprende aqui a se proteger dessas energias. Eu acho que a gente aprende a lidar com a gente mesmo. Acho que a gente acaba aprendendo a lidar com a gente mesmo e não se proteger do outro, mas entender o que, primeiro, o lugar que é adequado para mim, porque o que não me faz bem não tem por que eu ir. Já começa por aí, né? Segundo, é o que você... Eu não tenho problema nenhum de chegar e sentar num barzinho, tomar uma cerveja com os amigos, dar risada e brincar. Se eu estou ali na energia da alegria, da amizade, né? É diferente, eu vou para um bar encher a cara, fazer o que eu não devo, me relacionar com pessoas de forma inadequada. É diferente, entende? É sempre aquilo que você está emanando. É o momento que você está vivendo. Se você não está ali para fazer nada que não seja estar na alegria com amigos, não existe problema. Então, é você, não adianta. Né? E a gente não pode também ficar com medo na vida de fazer as coisas, porque a gente vai ser influenciado o tempo inteiro. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer esse vamos dizer, a gente tem que se cuidar, né? A gente que precisa fazer esse movimento dentro de nós, né? Para se blindar de uma certa forma, né? Que não é possível 100% isso, mas de entender, aqui não é o momento para eu estar aqui. Eu vou elevar meu pensamento para outras coisas, chegou algo que não é legal. Esse é o trabalho que a gente vai fazer, de autoconhecimento. Mas não não significa que você saiu daqui, foi para um show, e por causa disso que você saiu limpinho daqui, chegou lá e saiu catando tudo que não era bom, não. Viu? A questão não era da mediúnica, viu? Com certeza. Vamos lá. Oi. A meditação é uma prece, não é? É uma forma de você ter um contato interno com você. Eu queria dizer para ela que eu tomava remédio para dormir e não conseguia. E eu fiquei sem tomar remédio depois que eu comecei a meditar. Eu meditava, às vezes, 3, 4 vezes ao dia, com elas gravadas mesmo. E foi o que resolveu para mim. Talvez ajude você. Porque é uma forma, né? Primeiro, que você se volta muito para o interno. Você muda a respiração, vibração, tudo isso. Bom, a prece envolve o espírito manifestante em vibrações pacificadoras, né?
o ato de orar, mas orar não assim, Pai nosso que... Não é isso. A oração é você colocar seu sentimento, é você vibrar um amor, aquela intenção. Se eu estou orando em prol de alguém, de fato eu fazer isso, né? Com sentimento, não só com palavras. Ah, Tânia, qual é a melhor prece? A decorada? Depende. E se essa prece decorada, né, que o povo ajoelhou, com ritual e tudo, vai carregada deste sentimento, desse amor, ela não vale porque ela é decorada, porque ela tem um... Né? E se for uma prece espontânea, que eu estou sentada na beira da praia, olhando o mar? Depende do sentimento que eu estou emanando. É uma prece, é o meu contato com o divino, é meditando, né? Pode ser uma oração também, é uma forma de oração. Então, não existe forma exata, né? Existe a intenção, o sentimento que ela carrega, isso sim. Né? E é isso que, essa vibração que os espíritos em desequilíbrio recebem e que, às vezes, ajuda muito a alterar o estado vibracional deles. Que toca, né? A oração tem esse... Elaborada com a própria temática trazida pelo espírito. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, o espírito está tão perturbado, tão desorientado, às vezes, com suas questões, que não adianta você querer conversar. E, às vezes, você pode convidá-lo a orar. Nunca fazer oração por oração, até porque você não sabe, né, que religião, qual é a fé que ele professa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Você gostaria de fazer uma oração? Se ele sinalizar que sim, a gente faz a oração de alguma forma, trazendo a temática dele, aquele sentimento, para que aquilo amenize, para que ele sinta o acolhimento, ele sinta o amor e o cuidado que você está tendo com ele ali. Isso vai contribuir para ele mudar a vibração dele. Sempre isso. Convém propor ao espírito a prece, né? Como eu já falei, né? Não sair rezando, né? Tem espírito que, quando você começa a rezar, ele fica brabo, né, com você. Eu não acredito nessas coisas. A gente já... Passe é uma outra técnica, né? E tem umas coisinhas bem interessantes sobre o passe aqui que eu quero falar com você. Então, o que é o passe? O passe é essa transmissão de fluidos do médium passista para o paciente, a pessoa que está ali adoecida de alguma forma, seja psiquicamente, seja fisicamente, né, espiritualmente. A ação esta exercida também com o fluido dos espíritos e da própria natureza. Então, quando o passista vai ali, dando, naquele momento do passe, ele está fazendo uma doação de fluidos dele, né? Ele também está recebendo do fluido cósmico universal e do espírito também, e do ambiente que está ali. Então, aquelas energias estão sendo trabalhadas, né? Vamos dizer assim, usinadas e transferidas para o espírito que está ali e para a pessoa que está ali, porque no momento do passe não é só a pessoa encarnada que está, né, recebendo aquele benefício, muitas vezes o desencarnado que está acompanhando ela, né? O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos ao espírito sofredor comunicante, auxiliando na recuperação ou no equilíbrio do seu estado mental e emocional, equilibrando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Ah, eu posso qualquer coisa, chegar a taca, ele passe. Não, não é assim também. O espírito chega para conversar, você já está lá em cima dele, passe, tome passe. Não. O passe é um dos recursos quando você não consegue, de fato, né, conversar com a pessoa, ela está num desequilíbrio muito grande ali. Esse passe também ajuda, muitas vezes, o próprio médium de comunicação também, que está dando a comunicação, né, harmonizar ambos. E aqui é interessante esse pedacinho, por isso a gente vai relembrar um pouquinho sobre o perispírito, para a gente entender como se processa esse passe, essa troca, né, fluídica. O perispírito, como veículo da sensibilidade e intermediário entre o espírito
e o ambiente em que vive está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. Lembram, né? Eu estou aqui, estou encarnada, né? O espírito que eu sou está utilizando esse corpo. Quando eu desencarno, meu perispírito continua, né? E eu vou utilizar, o espírito que eu sou, vou utilizar aquele veículo, né? Que é o meu corpo astral lá no plano astral. Então, ele tem uma íntima relação, né? Tanto com o plano físico quanto o plano espiritual. Sua estrutura, embora mais sutil, noutro campo vibratório, que a gente já falou isso também, né? Que nós estamos em planos de vibração diferente, né? Vibração no plano material e o plano espiritual vibra numa frequência mais alta, né? Dessa forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Quando o contato mediúnico acontece, né, e que o espírito está ali no campo, que formou aquela atmosfera fluídica, naquele momento, perispírito com perispírito, quando o passe, né, quando o passista dá o passe, o espírito tem condições de receber o passe da mesma forma que o encarnado, através de seu perispírito. Por isso que é E olha os benefícios do passe. Equilibra o funcionamento das células e tecidos lesados. Promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do medianeiro, porque muitas vezes esse espírito, essa pessoa chega carregado de fortíssimas emoções, né? Uma energia muito forte e toca lá no seu complexo, que a gente já falou, lá na sua mente, em algo que tem seu, então vira realmente um momento de muita emoção, né? Então, o passe, ele contribui também para harmonizar o médium. Muitas vezes é necessário, né, esse passe. Pode desintegrar apetrechos como capacetes, couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais, né? E é interessante assim, como assim? Quer dizer que ele chega, esse obsessor chega com esses equipamentos? Sim, muitos são equipamentos que eles acreditam impedir justamente essas ações. A ação da prece, a ação do passe, a ação do contato anímico, né? Essa troca de fluidos com o médium. Né? Então, eles julgam que isso pode ajudar e impedir que eles sejam, vamos dizer assim, influenciados, né, por aquele momento, por aquelas pessoas que estão na reunião mediúnica ali, buscando, né, um diálogo, tentando não esclarecer, porque a gente também não tem nem condições de esclarecer muito, né? A gente não é tão esclarecido assim, mas tentando conversar com a pessoa para que ela, pelo menos em algum momento, tire aquele foco de sofrimento, aquele foco cristalizado. Alcança com facilidade os centros das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Curadores localizadas no perispírito e que julgam ser do corpo físico. Às vezes, o espírito está tão cristalizado naquela dor, naquele momento, daquele acidente, daquele tipo da morte, que ele vê aquela dor e sente ainda aquela dor mentalmente, embora ele não tenha mais esse corpo material denso, e ele julga estar lá ainda com o corpo, né, sofrendo, machucado, sentindo dor. Livra o espírito de induções hipnóticas alheia e da própria auto-hipnose, né? Os espíritos, da mesma forma que, através de indução, muitas vezes esses espíritos que chegam
né, que desencarnam e chegam com muito desequilíbrio, eles encontram pessoas que acolhem eles, né? Acolhem. E, de certa forma, vão induzindo eles, né, a fazerem aquilo que desejam, né, o que eles desejam, e muitas vezes de forma negativa, inclusive a obsediar, né, pessoas. Né? E aqui, só para a gente ver essa questão do passe e essa relação dele com os nossos centros de força. A gente já viu isso lá na aula de espíritos, né? Lá no Ciclos 2, vocês vão ter uma aula só de centros de força. Que são, então, nossos centros de força? Só para lembrar, os chakras, né? São órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, e pela vitalização do corpo físico. Lembra quando a gente viu, né? O corpo físico tem lá os plexos, aí nós temos o duplo etérico com os centros de força, os chakras, e o nosso perispírito também. E eles são ligados, né? São ligados por linhas de força e os nadis. Então, lembra, a gente está aqui, ó, ali, perispírito. Então, o nosso corpo espiritual astral tem os centros, ali o duplo etérico e o nosso corpo físico. No nosso corpo físico, nós temos os plexos, que formam uma rede, né, que chega até uma rede da gente neural. Os centros de forças e os plexos funcionam em conjunto. O passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar os chakras. Então, por isso aqui entra aí bem o passe. Quando a gente está na câmara de passe dando passe, nós estamos ali justamente doando essas energias, né, e organizando esses centros de força, né, equilibrando, doando as energias. Qualquer pessoa pode aplicar o passe ou só aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada? Qualquer pessoa. Porque todos nós produzimos esse fluido e nós transmitimos esse fluido através da nossa vontade. Então, todos. Nem todo passista que está na câmara de passe é médium ostensivo. Mas aí precisa de um estudo para aplicar esse passe, né? Sim. Sim. E estudo que a gente tem aqui, inclusive. Na ULI, né, ao longo dos ciclos, a gente tem aulas só sobre passe, sobre centro de força, e depois vocês têm a oportunidade de fazer estágio na câmara de passe, os alunos, depois de determinado nível, né, de estudo. Pronto, aqui é só para mostrar, né, aí o centro de força. Ele capta, né, as energias do fluido cósmico universal, os fluidos do espírito, o fluido do médium, né? Então, ele capta essas energias, ele serve como se fosse usinar, né, essa energia e transformar ela de forma a enviar ela para chegar ao nosso corpo físico. Como é que ela chega até o nosso corpo físico? Né? Do duplo etérico passa aí para o nosso corpo físico. Então, dos chakras do duplo etérico estão ligados aos nossos plexos. Cada ligação dessa também está relacionada com uma glândula importante do nosso corpo. Então, ele transmite essa energia através dos nadis, que seriam essas linhas tracejadas aí, né, que chegam até o nosso sistema nervoso. E que, com isso, geram os movimentos, né, as mensagens para o nosso corpo. E como eu disse, cada centro está ligado a uma glândula importante que libera hormônios, né, no nosso corpo. Esses hormônios são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo. Né? Então, liberando esses hormônios são enviados para a nossa corrente sanguínea. Por aí, a gente tem uma ideia da importância do equilíbrio dos centros de força. Eles estão relacionados diretamente à vitalidade do nosso corpo, ao funcionamento do nosso corpo físico e corpo espiritual. Certo?
Aqui, ó, as glândulas, né? Então, são 7 os principais centros de força e estão ligados às 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino. Ali, ó, a glândula pineal, né, o coronário, glândula hipófise, é o frontal, laríngeo, glândula tireoide, o cardíaco, a glândula timo, né? Glândula paratireoide, cardíaco timo, plexo solar, né? O pâncreas, sexual, ligado aos ovários e testículos, e o básico, né? São as glândulas. E aquela ilustração do lado, aquela imagem, é só para a gente relembrar que esses centros de força eles têm, né, tem um superior, né, que é o coronário, que estão mais ligados à nossa questão espiritual, transcendental, as energias, né, cósmicas. E o base que nos aterra, né, que está ligado aqui à Terra, né, nessa questão bem material nossa, né? E eles têm tanto na parte frontal, como também, né, na parte de trás aqui, né, ao longo da nossa coluna. Certo? Aí vocês vão ver isso bem detalhado lá no ciclo 2. Aí agora a gente vai falar de outra técnica, que é a fluidoterapia, né? O que é a fluidoterapia? É o tratamento feito com fluidos através do passe e água fluidificada. Então, essa água é fluidificada através da doação desses fluidos também, da mesma forma que a gente joga para o passe, né? Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras localizados no perispírito. Ocorre uma mixagem do fluido cósmico universal com o fluido do espírito, que interagem no processo, e com o fluido animalizado do médium, né? Ou seja, o nosso, né? Animalizado, o nosso fluido. Então, muitas vezes, assim, é só o plano espiritual que fluidifica aquela água? Não. É fluidificada também pela doação de fluido das pessoas que estão lá na intenção, né, da cura, do bem. Esse fluido misto é que restaura, regenera os danos perispirituais e físicos. Ok? Então, é uma outra técnica aí. Bom, normalmente, o tratamento da fluidoterapia está vinculado a um processo antes, que é o atendimento fraterno, a entrevista. Aqui na casa a gente tem o NRA, né, que é o Núcleo de Recepção e Acolhimento, onde as pessoas que querem ser atendidas, sejam as que estão aqui na ULI, inseridas na casa como de fora, vão marcar uma entrevista, ok? E vão ser atendidas. Normalmente, hoje, essa pessoa pode ser atendida até em 5 sessões, né? Você é atendido, faz uma entrevista com você, vai entender a sua problemática, as suas questões, o que você está sentindo, por que você veio aqui. E de lá já vai sair um tratamento para você, né? Que pode ser fluido, associado à desobsessão, aí depende, né, do que for, né, diagnosticado, vamos dizer assim. Normalmente também, né, eles mandam uma ficha, né, que eles trazem na entrevista, o que o paciente trouxe na entrevista, e essa ficha ela vai para uma mediúnica, que é a mediúnica de desobsessão à distância. Então, o paciente que vem para tratamento, ele já é atendido, sem nem saber, através dessa desobsessão à distância. É o que nós chamamos aqui o Campus 2, que é uma mediúnica que também a gente pode fazer estágio. Certo? Então, a pessoa deve passar por esse serviço, onde ela vai ser avaliada e preparada para um mecanismo de passe, seja no fluido, né, porque a fluido é também, né, um mecanismo de passe, ou, então, para o tratamento da casa, porque aqui nós temos o tratamento de cura também, a mediúnica de cura, onde se trabalha o passe de cura, né, água fluidificada também nesse trabalho. Outra técnica, desobsessão, né,
interessante é o Evangelho no Lar. Quem é que faz Evangelho no Lar aí? Pronto. O Evangelho no Lar, né? E é bem bacana isso, o Evangelho e Família, no livro de Adenauer, ele fala que o encontro de corações naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, o Evangelho do Lar nos propicia isso, né? Você estar no momento, né, em contato ali com a palavra de Jesus, né, ouvindo, interpretando aquilo com a família, discutindo isso. Então, além de ser uma elevação vibracional muito grande na casa, é um momento de entendimento, de encontro da família. Né? E um Evangelho no Lar não é só o lar da gente que é beneficiado. A vizinhança inteira é beneficiada com essas energias. Outra coisa, quando o processo obsessivo ocorre com um membro da família, envolve todos. Então, todos têm que estar imbuídos em se tratar, para ajudar a pessoa, né, que está nesse processo de forma mais violenta a conseguir se recuperar. Então, é importante que todo mundo esteja equilibrado. Pois não. Boa noite. Boa noite. É só complementando uma informação sobre o Evangelho do Lar. Inclusive, hoje, né, depois da pandemia, nós temos os Evangelhos no Lar via web da Federação Espírita. Todo domingo, 21h50, através da TV Mansão do Caminho, eles têm a conexão. Mas, segundo a informação que eu vi, mas não assisti ainda, só assisti o do domingo, todo dia eles têm 21h50 o Evangelho no Lar. Ah, bacana, legal essa informação. Ótimo. Muito bom. Então, é um momento de reflexão em família, em torno dos ensinamentos do mestre, ponderação e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um. Gente, é do ponto de vista de cada um, viu? Não é para virar uma guerra, e não é para virar aquele momento em que você viu, eu te disse isso, né? O filho, o pai, né, um com o outro, não é este momento, é o momento de ouvir, né, e discutir, né, de uma forma pacífica, sem querer aproveitar o momento para impor, né, uma vontade sua ou um pensamento seu. Altamente terapêutico e favorece a psicosfera do lar. Né? Imagine o quanto esse lar não fica, né, envolvido em boas energias, né, com a participação de todos nós, das pessoas da família que estão ali buscando, né, a sua melhoria, né, com os bons espíritos também contribuindo. Contribui para minimizar rixas e brigas familiares. E aí a gente vai falar um pouquinho do atendimento fraterno, que a gente falou que aqui na casa, né, nós temos o nosso núcleo. O atendimento fraterno, a entrevista na casa espírita, é a porta de acesso para o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão. Né? Então, é justamente esse atendimento que direciona, que filtra, faz aquela triagem, que filtra, que direciona de forma mais correta, mais assertiva o tratamento que aquela pessoa precisa. Eu trabalho aqui na desobsessão, de quarta-feira, e mudou muito, porque antes as pessoas chegavam aqui, assistiam a palestra e podiam ir diretamente para a desobsessão. Hoje, não. Faz uma entrevista e essa pessoa é direcionada porque muitas vezes precisa associar a algum outro tratamento. Mudou completamente, né, a forma com que o próprio paciente chega para receber o tratamento. Ele está mais preparado, mais predisposto a receber isso, porque ele está sendo orientado, teve todo um caminho, né, não, de orientação para ele. Né? Simplesmente dizer, toma aí, fica aí na desobsessão, recebe os passos aí da desobsessão, vai embora e pronto. Né? Existe todo um trabalho. E a orientação à família. Gente, como eu falei,
um processo obsessivo de um membro da família envolve a família inteira, né? Então, não é uma desorganização de uma pessoa, mas é uma desorganização de várias pessoas, muitas vezes, daquele lar. Então, a orientação à família é fundamental. É importante que a família também, né, esteja ali muito imbuída em ajudar também, em contribuir com o tratamento. A família deve ser conscientizada da sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares devem ser alertados quando a sua participação do processo de tratamento deve ser o quanto é importante eles participarem. Muito importante entender. O problema do obsesso não é isolado, não é só ele. Aquele processo existe naquela família, tem um para quê? Para aquela família também, né? A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento. Então, existe também um núcleo de orientação à família. E esclarecimento doutrinário. Quem é que já veio aqui na quarta-feira, nas suas palestras, né? Pronto. Esse salão está cheio de gente encarnada aqui. E está cheio de gente desencarnada que vem acompanhando. Tem uma equipe toda encarnada aqui, né? Um fazendo a palestra, outro ali colocando a aguinha fluidificada, outro aqui nas redes, outro aqui lendo um evangelho, né? Dando os avisos. E tem muito trabalhador desencarnado também. No momento do evangelho, o tratamento começa aqui, de desobsessão. Por quê? Quando a pessoa que está em tratamento, o paciente está aqui, com suas companhias, né? A espiritualidade, a equipe espiritual já está também trabalhando essas pessoas que estão acompanhando. Então, já existe todo um trabalho. Por isso que é dito que a palestra é parte integrante do tratamento. Então, já está sendo trabalhado o encarnado e o desencarnado, para quando ele chegar na câmara de desobsessão, na sala, lá no salão, né, ser mais efetivo, ser mais eficaz o tratamento. É uma atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de amor. Olha, com base na doutrina espírita, não é ninguém está ali para evangelizar ninguém está ali para dar uma palestra para o espírito. Não, você ter esta base para saber o que falar. Mas você não vai, muitas vezes, a gente não fica falando, como eu falei, muitos espíritos que chegam aqui não são espíritas, né? São de outras religiões, e religiões que, inclusive, acham que isso aqui é coisa do demônio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, ter a base doutrinária, os ensinamentos do mestre, mas saber como falar, né? Para ter a amorosidade, a assertividade necessária, para ajudar essa pessoa a, pelo menos, em algum momento, né, entender algo, em algum momento mudar aquela vibração dela, para que a espiritualidade consiga atuar de uma forma mais efetiva. Certo? E aí, reunião mediúnica. Quem são esses membros? Os trabalhadores desencarnados, que são muito maiores do que os encarnados que estão ali presentes, né? O doutrinador, ou esclarecedor, ou dialogador, melhor ainda, né? Desculpa. É o seguinte, aqui você falou, foi a colocação anterior, que o espírito pode não ter nenhum conhecimento de espírito, pode ser de outra religião, pode não. Eu fiquei assustada, porque assim, eu achei que na hora que passasse por lado de lá, já houvesse uma mudança. Não? Não. Aí você vai ter um longo estudo aqui na ULI. Não é assim. Nós não desencarnamos e esclarecemos tudo na vida. Aliás, nós desencarnamos exatamente como somos.
e encontramos situações muito similares do que são. Porque é uma continuidade de aprendizado. Chegando lá, nós vamos ter o nosso aprendizado. Vamos voltar para cá, continuaremos o nosso aprendizado. Ninguém vira santo nem demônio porque desencarnou. A compreensão nem sempre depende de como a pessoa está. Depende do conhecimento, do aprimoramento dela. Não é que ela, porque ela desencarnou, que ela vai ter mais consciência. Não. Essa consciência é uma construção, né? Por isso que a gente precisa começar a melhorar logo. A melhora da gente, a busca do autoconhecimento, a busca, a construção daquilo que a gente deseja encontrar, a gente faz aqui, começa aqui. Não fica esperando para depois que desencarnar, não. Melhora logo o que tem que melhorar, para já chegar lá melhorzinho, aí trabalha lá um pouquinho, melhora mais ainda, volta, e assim a gente vai indo. Até aí, sim. Então, nesse caso, os espíritos acabam não se... como é que eu posso dizer? Eles não encontram aquilo que buscam, continuam acreditando na sua convicção religiosa. Muitas vezes pode até mimetizar alguma situação que, de acordo com a crença deles, é isso? Sim. Sim. Eu fico imaginando no tempo dos vikings, por exemplo, que na crença em Valhalla, né? Sim, e de repente eles criavam aqueles ambientes com a própria... Plasmavam tudo isso. Quando chegavam lá, tinham a certeza de que Valhalla existia. E muitas vezes você vê também espíritos, muitas vezes perdidos. Eu pensei que eu ia dormir e esperar o arrebatamento. Eu achei que eu ia encontrar não sei quantas vídeos, não sei quantos camelos, né? Me esperando. Você vê os espíritos falando, e não é nada daquilo, né? Então, eles encontram um universo muito parecido com o que eles viviam, né? Então, não tem... É isso mesmo, ficam bem... O que é uma reunião mediúnica? A reunião mediúnica é um grupo, né, que promove intercâmbio entre desencarnado e encarnado, né? A gente tem esse contato, essa comunicação. Realizadas por espíritos encarnados e desencarnados, né? E é muito interessante porque toda vez que se forma um novo grupo mediúnico para o trabalho encarnado, na mesma proporção, no plano desencarnado, terá um grupo vinculado a ele, né, para auxiliar no trabalho. Tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo e o auxílio mútuo, baseado nos princípios do Espiritismo e de acordo com a história de vida dos assistidos, visando a conciliação ou reconciliação das partes envolvidas. Então, a desobsessão busca isso, né? A compreensão do problema da pessoa. Então, ele precisa ter muita empatia, não ter julgamento, né? Para poder estar atendendo. Então, está aí, ó, o doutrinador esclarecedor, o médium de comunicação, o espírito que está em atendimento, né? Muitas vezes esse espírito vem acompanhado ou com um trabalhador da mediúnica do plano espiritual lá, pode vir com um amigo, acompanhado de um amigo, pode vir com alguém da família, né, que está ali acompanhando ele, assim como a gente traz, às vezes, alguém do centro espírita, né, para este tratamento. Tá bom? A ação do pensamento no bem. Aí eu trago essa frase. Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade do nosso pensamento. Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Então, não adianta a gente se mover de atitudes onde não exista a verdade dentro da gente sobre aquilo, né? Porque o sentimento é que vai movimentar isso, são os pensamentos verdadeiros que vão movimentar isso. Então, não basta, né? E acho bem... E a caridade, né? Fazer o bem, né? Ser caridoso.
mas fazer o bem por querer fazer o bem, né? Porque tem gente que faz a caridade por fazer, né? Já vou dar um troco aqui para ver, né? Pode continuar fazendo, né? Porque faz bem para alguém, pelo menos, que recebeu. Mas para que faça bem para você, deve existir dentro de você o desejo real de ajudar, né? E o fazer o bem faz mais bem para quem está fazendo do que quem está recebendo. Né? E isso é relato de todos que têm a oportunidade, de alguma forma, ter um trabalho, ter ajudado. A compensação que é você ver o sorriso do outro, a alegria do outro, né? E você saber que fez aquilo por ele, por aquela pessoa, faz muito bem para a gente. Muito bem. Ameniza as tuas provações sem nome, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Dimensões da Verdade. Então, quando a gente fala de desobsessão, quem é o principal agente da desobsessão? Ah, muito bem, rapidinho, viu? Nós mesmos. Ninguém mais, nós mesmos. Eu disse que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? E o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsediado. Ainda que seu primeiro obsessor se regenere, sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Ivone de Amaral, em Recordações da Mediunidade. Resumindo, a gente pode dizer o quê? Resumindo, que a gente pode dizer o quê? Nós somos responsáveis e nós é que vamos, né, realizar o nosso processo de desobsessão através das modificações internas. Né? Hã? Não, eu digo ruim porque no sinal ruim, difícil, talvez a palavra seja essa. Eu gosto, acho que está mais. É difícil, porque passa por você se autoanalisar, passa por você se autocriticar, você descobrir, né? Ou descobrir não, olhar para as suas imperfeições. Isso não é uma coisa muito boa, muito agradável de fazer, né? Mas é muito bom quando a gente consegue, porque é uma libertação, né? É uma libertação. Não cheguei lá ainda não, viu, gente? Mas quem já conseguiu um pouquinho diz isso, viu? Eu ainda estou precisando. E, finalmente, quando se fala de desobsessão, a gente sempre fala nas reuniões mediúnicas que não existe uma receita de bolo. Por que não existe uma receita de bolo? Porque cada um que chega, mesmo que seja o mesmo problema, é uma ótica diferente, é uma experiência né, diferente. Não somos iguais. Então, a gente não pode tratar, né, a dor do outro de forma igual, porque a pessoa chega, ela está doente, ela tem verdadeiramente uma dor, por mais que para você pareça absurda, boba, para ela é sério, né? É sério, é dolorido, é difícil. Né? E aí eu gosto muito dessa frase de Carl Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Né? Então, é quando chegar uma pessoa dessa, entender que é uma pessoa. Né? E eu sempre fico falando aqui na ULI sobre o olhar do espírito. Né? O que é o olhar do espírito? Né? Eu acho que o olhar do espírito é justamente você ir além do personagem que você vê. É entender que aquela pessoa que está na sua frente, ela é muito mais do que aquela pessoa. Ela traz uma história, né, de muitas vidas, de muitas experiências, de muitas conquistas, de muitas dores, de muitos amores. Né? Então, quando a gente consegue olhar para essa pessoa de uma forma diferente, a gente passa a se olhar também de forma diferente. Porque é preciso que a gente entenda também que a gente não é só isso. Nós somos muito mais do que isso. Né?
Vai dar tempo de botar a música. Essas são algumas das referências. Semana passada, acho que eu trouxe os livros. Essa semana, eu não tive coragem de carregar, não, porque é muito livro, né? Mas esses são alguns dos livros, né? Esse de Obsessão e Desobsessão, de Sueli Schubert, é maravilhoso. Né? Essa aula é muito feita, baseada no livro, neste livro, né? O Voo do Espírito, de Adenauer, também, que traz um pouquinho essa desmistificação, né? Do que é um obsessor, e ele fala muito isso, né? Que não é uma casta lá, né? Que você diz que é dessa forma, que ele já vai mudar. Como você diz, aquele espírito obsessor é como se ele não pudesse ser outra coisa, né? E é simplesmente uma pessoa que tem dor, que está cristalizado, que tem dificuldade. Quantas pessoas nós temos encarnadas vivendo dessa forma, cristalizadas nas dores, né? E que não consegue ir adiante, né? Perseguindo o outro, né? Se auto-sabotando. A gente vê isso aqui, né? Encarnado mesmo. Né? Zalmino Zimmermann, Teoria da Mediunidade, que é aquele livrinho que eu trouxe, bem fininho. Né? Desobsessão, né? De Chico Xavier. Os livros de Allan Kardec, né? O livro Fluidos e Paz, de Terezinha Oliveira, o livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo, e o livro Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática. Né? E são alguns dos livros. Tá? Oi. Ainda somando as duas aulas, né? Anterior Diga. e essa. Eu lembrei, falou a respeito dos vícios, né? Sim, sim. Além dos vícios, as pessoas costumam, como é que eu posso dizer, através desses vícios que você acaba também atraindo um obsessor, se autopunindo em determinadas situações, né? Sim, vou beber para esquecer, vou beber para lembrar, esse tipo de atitude, né? E o último item que me fugiu agora, mas é isso, eu estava tentando lembrar das situações que a gente já pode evitar, né? Tentar crescer com essas ideias e não se envolver em nada que fosse muito, como é que eu posso dizer, você acaba obsediando também suas próprias ideias, né? Tipo, alguém que acredita muito em um determinado assunto e Fosse o da verdade, por exemplo. Foca muito naquela coisa, ou tenta influenciar outras pessoas a respeito daquela situação. Isso aí também consegue atrapalhar esse processo de ajuda própria, né? Não só na tentativa de, como é que eu posso dizer, para você sair do processo de influenciar outras pessoas e ser influenciado, seria interessante você não se apegar tanto a determinados comportamentos, vamos dizer assim, né? Com certeza.